Hoje eu estava vendo, hoje pela manhã, a Bolsa caiu um pouco, o dólar subiu um pouco, nada muito, mas com uma tendência da Bolsa subir cair um pouco e do dólar subir. Essa votação da PEC da transição, por mais que esses senadores não sejam exatamente os senadores que estarão a partir de 2023, você acha que essa PEC da transição já dá um norte de que mesmo sem ter a maioria, o governo eleito Lula vai poder negociar e poder trabalhar com a maioria dos votos no Senado? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, vocês que nos acompanham, Micarla. Esse resultado da PEC da transição aprovada no Senado mostrou muito bem uma vitória de Lula, em primeiro lugar. Se pensava ali em 54 votos, apareceram 64 votos, mas não é bem só uma vitória de Lula, Micarla. Eu acho que é um trabalho mostrado, foi um recado dado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é candidato à reeleição. Então, esse Senado que está votando hoje não é o mesmo Senado que vai passar no governo, mas o presidente pode sim ser o mesmo. E ele já deu esse recado, que ele coordenou bem ali essa votação no Senado. Micarla, a PEC do estouro, como diz a oposição ao presidente Lula, como diz o bolsonarismo, é a PEC do estouro por causa de 200 bilhões de reais. E aí eu escutei uma declaração do senador da Bahia, Otto Alencar, que foi reeleito, ontem ele no plenário, falando, Micarla, que estouro aconteceu no governo Bolsonaro, que aprovou 7 PECs e liberou 700 bilhões de reais. Então, entre 200 bilhões e 700 bilhões, então aí a complicação fica mais ali para o governo Bolsonaro. Ele disse, inclusive, que desses 700 bilhões, muitos bilhões foram para a compra de votos, para reeleger o presidente Jair Bolsonaro. E o bolsonarismo apagou isso da memória e está fazendo com que o brasileiro também apague isso da memória, e Carla, porque o presidente Otto Alencar disse, inclusive, dos 700 bilhões para comprar voto, aí ele cita ali o auxílio caminhoneiro, o auxílio táxi, eram necessários? Eram necessários, mas por que não eram necessários na pandemia, quando eles não tinham? Só foram necessários nas vésperas das eleições para comprar votos para reeleger o presidente Jair Bolsonaro. A Caixa Econômica liberou de 10 a 30 de outubro 4 bilhões em empréstimos consignados, empréstimos esses que os eleitores fazem e não vão ter como pagar. Então, uma grande enrolação, Micarla. Essa PEC foi necessária, essa PEC seria necessária, seria a 8ª PEC do presidente Jair Bolsonaro para furar o teto, porque quando ele fez nos debates, quando a gente perguntava, quando a gente via os questionamentos que ele não teria colocado no orçamento de 2023 o aumento da Bolsa Família, ele dizia assim, a gente arruma. A gente não pode dizer a gente arruma quando está se tratando de um orçamento de Brasil, de país, a gente não pode dizer a gente arruma. O mercado começou a reclamar, Carla, porque o mercado tem horror a pobre. O Brasil nunca enriqueceu tanta gente e nunca empobreceu tanta gente nos últimos 4 anos. A gente vai viver aí um tempo muito, muito longo ainda para tentar equilibrar essas contas. Não acredito que em 4 anos se consiga. Não acredito que Lula vai fazer mágica, não vai. E a gente ouviu aí Danilo falar há pouco que o que a PEC aprovou já vai ser usado uma parte agora no governo Bolsonaro. Aí a gente pode dizer até, Micarla, que o presidente não é mais Bolsonaro, que Lula ainda nem foi diplomado, nem sequer empossado, e já está governando o Brasil. Bolsonaro já está falando fino. Faz tempo que Bolsonaro deixou de falar grosso.